Quem aqui sentiu a presença de Deus? Esse Deus está aqui. Esse Deus é santo. E esse Deus quer ser adorado. Ele está à procura, como o Davi falou, de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, em nome desse Deus maravilhoso, vamos dar mais um aplauso a Ele, porque Ele merece. Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estar em sua casa, Pai. De te adorar, Senhor. De poder, ó Pai, ouvir a tua voz, Senhor. Eu peço para que nesse momento, Jesus, que todas as minhas ideias e conceitos caiam por terra, Senhor. Que a tua voz fale à tua igreja, aquilo que o Senhor, ó Pai, direcionou ao meu coração para que seja falado. Em nome de Jesus, amém. Enquanto eu fazia a palavra, estava pensando durante a semana. Culto passado, o Fernando pregou no nosso musical de Natal e falou tudo sobre o nascimento de Jesus. Falou tudo o que representa. E eu, meu Deus, o que eu vou falar no dia 24 de dezembro, na véspera do aniversário do homem? E eu comecei a orar. E o Senhor me direcionou a um pensamento da morte de Jesus. Amanhã é aniversário dele, hoje é a véspera. Né? A maioria que estão aqui comemoram o nascimento de Jesus, o Natal. E nós sabemos, como o Fernando pregou na semana passada, que ele nasceu para nós. Ele nasceu para os que estavam perdidos. Ele nasceu para quem se encontrava no pecado. E continuando um pouco do que ele disse, queria que vocês abrissem as Bíblias em 1 Coríntios 11, 23. Não é Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então aqui Jesus, ele ensina que nós devemos nos reunir, comer o pão e tomar o vinho, lembrando de sua morte. A morte trouxe vida. A morte te trouxe até este lugar. A morte de Cristo te fez abrir os olhos, te fez respirar essa manhã e te moveu para vir aqui. A morte para muitos é o fim da linha. A morte para muitos é o luto. A morte para muitos é o cessar. Mas a morte dele nos deu um novo começo. Porque o homem lá no início pecou. O homem lá no jardim decidiu desobedecer a Deus. Decidiu não confiar nele. E era necessário, depois de todo o pecado na terra, um justo morrer. E foi olhado para nós, geração a geração, e Deus não viu um homem justo sequer para morrer em favor da humanidade. E foi a hora que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que nós hoje tivéssemos um status de filhos e filhas e fôssemos cordeiro com Cristo, herdando o reino dos céus e a eternidade. Então é na morte que temos vida, é na morte que temos cura, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Então é na morte que nós temos felicidade, é na morte que nós temos libertação, é na morte do Cordeiro de Deus que tudo ressurge das cinzas.
Marcos capítulo 1, versículo 21. Então nós conhecemos esse Filho de Deus através da sua morte, com um ministério impecável, com um ministério infalível. Ele veio e destruiu as trevas. E quem é esse Jesus diante então dos problemas que temos? Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, Jesus naquela situação mostra uma autoridade que aquele povo ainda não conhecia. Aquele povo ainda não tinha experimentado. E eu costumo falar algo, tanto para os meus amigos, dentro da minha casa e no meu trabalho, que dificilmente eu falo de coisas que eu não acredito. Para eu vender um produto, eu sou vendedor. Para eu vender um produto, eu tenho que comprar primeiro a ideia. Se eu não comprar, eu tenho extrema dificuldade de vender. Eu evito o produto, porque eu sei que ele não funciona. E aí você ganha, através do conhecimento desse produto, dentro da minha profissão, autoridade com o seu público. Porque você conhece, você testou e você provou. Ali nós vemos Jesus, o Filho do próprio Deus, ensinando com autoridade, porque ele era autêntico, ele não era falso, ele não era xing-ling, ele não era um produto duvidoso, mas ele era a própria verdade verbalizada, a própria verdade encarnada, pregando para aquele povo. Então não havia problema que se mantivesse de pé diante da própria autoridade, diante da verdade encarnada que era Jesus. Não havia enfermidade ou vícios ou possessões que se mantinham de pé diante daquele que era, que é e que há de vir. Então, um recado direto para nós essa manhã é de que não há, e não há mesmo, problemas, enfermidades, vícios, que fique de pé diante daquele que era, que é e que há de vir. Nesta manhã, Ele está aqui nos visitando através da palavra e dizendo para você confiar e acreditar nele, porque Ele está no barco diante das tempestades, e é Ele quem envia a calmaria para a tempestade da sua vida. É Ele que diz basta, é Ele que diz sai para o problema que te assola hoje. Eu quero dizer essa manhã, e eu acredito que todos entenderam, que foi na morte dele que houve vida, que foi na morte dele que houve libertação, que foi na morte dele que ganhamos de presente, ganhamos pela graça, esse favor o qual não merecemos, a salvação. E há benefícios enormes na salvação, que é de adentrar a presença dele, visto que não é mais necessário matar animais, cordeiros, para purificação. Não é mais necessário ter um véu erguido e pessoas específicas entrarem na presença dele. Não é mais necessário, porque essa morte nos trouxe vida e acesso à presença de Deus. Através dessa morte, através desse presente que foi a salvação, hoje eu estou aqui pregando a palavra. Hoje vocês estão aqui adorando o Senhor. Através dessa morte, muitos aqui foram libertos. Muitos que não nasceram num lar cristão
conheceram a palavra. E muitos em processo aqui, de cura, de libertação, só estão aqui através dessa morte, porque o Cordeiro de Deus se fez carne e morreu por nós. Não tenha medo, apenas creia. Marcos 5,35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Olha só a situação no qual um pai se encontra. A sua filha está morta. E na morte, humanamente falando, é o fim. E é o começo também de uma vida triste. É o começo de um luto. Nós que perdemos entes queridos recentemente, ou pessoas que marcaram a nossa vida, pai, mãe, irmão, nós sabemos que a morte é o fim daquele relacionamento, mas é o início de um luto. Então aquele pai estava no ápice da dor. A sua filha querida, de 12 anos, havia morrido. Mas Jesus olhou diretamente nos olhos dele e disse: não temas, somente creia. Não tema, não tenha medo, somente creia. Porque para Jesus a morte não é o fim. A morte é o começo, a morte é a esperança. Então hoje nós estamos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus, porque Ele nasceu para nós. Embora o mundo aí esteja bebendo, vai ser uma noite de depravação, porque o diabo, ele distorce o que é santo e quer transformar em profano. Embora isso aconteça no mundo, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, mas a vida na morte. A vida na morte. Com Jesus, ainda que morra, crendo nele, viverá. E ele disse para aquele pai: não tema. A mesma coisa que ele quis dizer a Maria e Marta: não tema. E ele disse para a menina: levanta e anda. Ele disse para aquela família: olha só, eu ressuscito a esperança. E é o que ele está dizendo para todas as famílias aqui representadas: eu ressuscito a esperança. Não tema, somente creia. Porque às vezes nós dizemos que é impossível, não com palavras, mas deixando de orar, falando: nunca acontece. Nós temos aqui o testemunho de uma pessoa que congregou com a gente, que é a Hermínia, de que ela orou pelo marido durante uns anos, acho que foi 12 anos, né, Cíntia? Você que é mais próxima. Durante 12 anos ela orou pelo marido. E o marido era um alcoólatra de carteirinha. O apelido dele era Ipioca. O cara bebia mais que chevette. E ela orou durante 12 anos. E ele se tornou um pastor.
Ele se tornou um homem abençoado, congregou muito tempo aqui com a gente, nos trouxe aprendizados direto dos céus. E é possível com Jesus a libertação. É possível com Jesus a cura, porque numa situação extrema de luto, numa situação extrema de não tem mais jeito, onde a gente cessa as nossas orações por cansaço, ele diz: não tema, tão somente creia. Porque a sua família é projeto dele. Aquilo que ele levantou e instituiu é projeto dele. A família é uma instituição levantada e estabelecida por Deus. E por mais que o mundo tente distorcer e deturpar esse princípio, nós fincamos a bandeira em Cristo e cremos que Ele transformará a nossa família. Então, pelos olhos da fé, eu declaro que você e a sua família servirão ao Senhor. Em nome de Jesus. Marcos 6:53. Toque nele e será curado. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Olha que incrível. Olha que incrível. A fé nele é tão suficiente, que se somente você, ou eu, ou nós tocarmos, nós seremos curados. Seremos estancados, a nossa ferida é cauterizada. Você que passou um trauma, uma dor forte, você que tem uma enfermidade e arrasta ela há anos, saiba que há um ato que faz com que você tenha vitória, que é tocar nele. Alain, mas como eu toco em Jesus? Como eu consigo tocar nas vestes dele e ser curado? Através de uma oração de fé. O toque lá foi literal, de fato tocaram nele. Mas hoje nós podemos acessar Jesus através da oração, através do Espírito Santo de Deus, que canaliza o poder que nos traz a cura. O Espírito Santo de Deus é o agente transformador dentro de nós. Então nós podemos sim tocá-lo. Nós podemos sim ter a libertação e a cura, se tão somente crermos. O que ele quer fazer, porque assim, gente, eu entendo que há um movimento hoje, uma energia de incredulidade no meio cristão, nas igrejas. Estava conversando com o Jefferson na semana passada, na despedida da pastora Eliana, e nós sentimos muito porque é uma pessoa extremamente usada por Deus, uma pessoa que não tem barreiras quando o assunto é ouvir a voz de Deus. E ela foi um grande instrumento de libertação aqui na igreja durante os anos, e de cura a mulheres, a jovens. Então a gente estava conversando que esse perfil cada vez está mais escasso dentro do meio cristão. E que é necessário uma autocrítica nossa e uma busca mais intensa. Nós temos que buscar mais e desejar os dons do Espírito Santo. Não há na igreja atual hoje, falando num contexto mundial, pelo menos na minha visão de mundo, não há mais um interesse genuíno de busca dos dons do Espírito Santo. Não há mais uma movimentação, uma energia para aquela busca, para que você tenha um dom de revelação, um discernimento, mas o Espírito Santo quer mudar isso. Porque os escolhidos não podem ficar mornos. Eu venho aqui porque lá tem uma pessoa, tem um Alan que ora, tem um pastor Jeto que ora, tem um Jefferson que ora. Deus quer que você suba o nível. Deus quer que você ore. Deus quer que você busque a libertação
em oração, Deus quer que você busque dons. Sabe por quê? Porque isso vai começar a se reproduzir onde você frequenta. As pessoas vão começar a crer devido à manifestação do poder de Deus, porque não há contestação com fatos. Não há contestação. Os fariseus, quando Jesus curava, tentavam contestar, falando que ele estava curando no sábado e não podia. Falava isso, aquilo, mas não podia contestar o fato de que ele curou, de que ele era Deus, de que ele era Senhor e que ele era um homem sobrenatural. Não podia contestar o fato daquilo que estava diante dos olhos. A ciência, ela não invalida a fé. A ciência não tem como invalidar a fé. A fé, ela não é invalidada pela ciência, pelos intelectuais. Porque não há como contestar as obras da fé. E o que Deus quer é que as obras da nossa fé sejam evidenciadas. Porque a fé sem obras é morta. E quando o versículo fala que a fé sem obras é morta, está falando das obras da fé. A nossa fé tem que produzir obras. A partir do momento que nós entendemos que nós temos esse acesso através do Espírito Santo a Jesus, a nossa fé tem que produzir. Eu fiquei um tempo hospitalizado, muitos dos irmãos sabem, e eu vi muito cuidado de Deus no meu processo, mas foi um processo diferente. Eu não tive a cura instantânea, mas eu tive a cura. Eu vi a mão de Jesus e eu consegui tocá-lo, momento a momento, com todo o cuidado que eu tive dos médicos, com todo o cuidado que eu tive das enfermeiras, e o que ele fez dentro do hospital através da minha vida. Dividi o quarto lá, porque era dividido com outra pessoa, e por acaso o rapaz era homossexual, bem truculento. Quando soube que eu era evangélico, que eu falei, o cara ficou discutindo muito em relação a isso, e eu fazia perguntas, não afirmava nada, porque a minha intenção não era acusá-lo, ele já estava ali se acusando. E no final, na hora de ir embora, ele falou assim: Alan, você pode orar por mim? Pode fazer uma oração por mim? Eu fiz uma oração para aquele rapaz, estava bem quebrado por dentro, e eu pude ver o amor de Deus ali. Então, em situações que a sua vida tomar um rumo diferente, de enfermidade, talvez de alguém envergonhando o nome de Deus dentro da sua casa, e você clamando pela libertação, saiba que essa situação é para glorificar o nome de Deus. Então somente creia e não temas. Amém? 1 Pedro 2,24. A cura do corpo e da alma. Não sei se todos acompanham as redes sociais com bastante frequência, mas nós tivemos, acho que ontem, a morte de uma menina. Ela se suicidou devido a uma notícia falsa de que ela teve um caso com um famoso. Era uma menina completamente aleatória, não era famosa, nada, e fizeram uma conversa mentirosa e colocou no Instagram, e a menina não aguentou e se suicidou. A mãe pediu pelo amor de Deus para apagarem, para se retratarem, porque ela chegava em casa e via a menina com o pescoço cortado, com as mãos cortadas, mas infelizmente ela se suicidou. E esse é um sintoma de doença da alma. Tem pessoas que sorriem, tem pessoas que são extremamente felizes, contagiantes, e envolve todo um coletivo, um grupo, com a sua alegria, mas está com a alma doente. E essas doenças só são descobertas com relacionamento. Elas não são aparentes, elas não têm diagnóstico dentro de um exame de rotina. Ela é realmente descoberta com relacionamento. Então, se relacione mais com as pessoas, porque você é um agente transformador. Você é um agente de Cristo. Amém? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E é isso que nós levamos às pessoas. Que eles sejam sarados,
através dessa novidade aqui. Isso aqui, ó, é boas novas. Acusação não é boas novas. Jogar na cara pecado não é boas novas. Discutir teologia não é boas novas. Boas novas é isso aqui, ó. Ele levou sobre ele, no madeiro, os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver. Na morte encontramos a vida. E isso aqui é boas novas. Isso são boas notícias. Deus quer, através mesmo dos seus problemas, das suas enfermidades, que o nome dele seja glorificado. Ele quer impactar pessoas através também da sua fé. Quando você se levantar e dizer, eu vou orar por você. Pela fé, ele vai honrar você, trazendo cura na vida das pessoas. Crer e clamar com fé é a melhor receita para o milagre. Marcos 10, 46. Depois, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, crer e clamar com fé se torna aqui nesse contexto a melhor receita para o milagre. Aquele cego, ele sabia que ele só tinha uma oportunidade. E ele estava clamando por ela. Só que tentaram calar aquele cego. Tentaram dizer: para que você está fazendo feio. E o mundo é assim. Para que está feio. Para com esse estilo de vida que está feio. Para de orar que está feio. Só que quando ele foi confrontado, naquele meio de pessoas curiosas, de pessoas talvez que diziam acreditar e viver o Evangelho, ele clamou mais alto ainda. Ele clamou com mais força ainda, porque ele não olhava mais. Ele não olhava mais, é complicado, né? Ele era cego. Desculpa aí, gente. Ele passou a vida inteira ouvindo ruído, o barulho de pessoas, dizendo: ó, não vai aqui, não vai ali, senão você vai cair. Ele não tinha autonomia para ir e vir. Ele passou a vida inteira dentro de um molde, por conta da sua enfermidade. Naquele momento, que era o momento dele, ele falou: meu, não interessa quem está falando para eu parar de gritar. Se eu tenho uma chance de enxergar, é agora. E ele começou a clamar, e clamar com fé, e clamar com fé. Jesus falou: traz esse chato aqui. Traz essa pessoa que não para de gritar e talvez esteja até em conflito com o meu sermão. Traz aí, porque essa pessoa tem fé. E ele veio. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça para você? E é isso que o Pai nos pergunta essa manhã. O que é que te atemoriza? O que você quer que eu faça para você? E ele disse que ele queria ver novamente. A tradução que eu coloquei aqui fala que quando Jesus chamou ele, ele deu um salto. Ele deu um pulo. Porque era o que ele mais queria. Ele queria um momento com Jesus. E nós temos esse momento agora. Você tem esse momento, salte agora na presença dele. Eu sei que o ano todo nós ouvimos sobre cura e libertação. E algumas vezes eu preguei aqui
e o pastor Jeto, tantas outras, e outras pessoas, o Jefferson, a Karine, outras pessoas vieram trazer a palavra de cura e libertação, e te trouxe até aqui. Só que o que te trouxe até aqui, não vai te levar lá para frente, é necessário uma ação agora, de falar eu creio, de falar eu vou, e eu vou persistir, porque passamos o ano crendo, mas o segredo está em bater e continuar batendo. Foi o que aquele cego fez. É um exemplo para nós. Então eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé, rapidinho, pastor. Acabou de dar meu minuto final. Nós vamos fazer uma rápida oração, repreendendo a incredulidade. Porque o processo do tempo até a cura é difícil. E talvez tenham pessoas aqui que carregam uma enfermidade o ano inteiro, ou um vício. Quer ser liberto, mas por algum motivo ainda não aconteceu. Então esse processo do tempo, dentro desse processo o inimigo vem plantando incredulidade nas nossas mentes. Isso desce ao coração. Então essa oração é rápida e objetiva para repreender a incredulidade do nosso coração. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, e pela autoridade no teu nome, Pai, eu quero dar uma ordem esta manhã: que toda a incredulidade caia por terra agora, em nome de Jesus, porque o Senhor está aqui, Jesus, e nós sabemos que é simples, tão somente crer. E para crer, toda dúvida, todo muro do medo erguido, todo muro da dúvida erguido em nossos corações tem que cair por terra. E o que tem que prevalecer é a confiança e a fé. Então, Pai, em nome de Jesus, abale os nossos corações essa manhã, com perseverança. Abale os nossos corações essa manhã, com atitude, Jesus, porque nós queremos crer. Acrescente no Senhor a fé que é necessária para tocar nas tuas vestes. Senhor, pela autoridade do teu nome, eu repreendo mais uma vez, Jesus, a incredulidade e falta de fé na tua palavra. E eu profetizo essa manhã que não haverão crentes frios, que não haverão crentes mornos nessa igreja, mas que haverão tochas de fogo que se reunirão para usufruir da tua presença, que se reunirão para te adorar em espírito e em verdade, que serão nesse bairro luz, que serão nesse bairro sal, e que levarão libertação para suas casas, para seus parentes e para todas as pessoas necessitadas nesse lugar. E para isso é necessário uma quebra de incredulidade. E é isso que nós pedimos. E em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia.